O livro das parábolas de Enoque. O julgamento final e o reino dos justos. Poucos textos da antiguidade são tão misteriosos e impactantes quanto os escritos atribuídos a Enoque. Entre todos os fragmentos de sua obra, existe um que intriga estudiosos, religiosos e curiosos: o livro das parábolas, também chamado de Similitudes de Enoque. Esse texto, excluído da maioria das tradições bíblicas, fala abertamente sobre temas que moldaram nossa ideia de Apocalipse: o julgamento dos ímpios, a vitória dos justos, a ressurreição dos mortos e a chegada de uma figura celestial chamada Filho do Homem. Mas o que esse livro realmente diz? Por que foi considerado tão perigoso a ponto de ser rejeitado pelas autoridades religiosas? E o que suas parábolas revelam sobre o destino final da humanidade? Neste vídeo, vamos explorar em detalhes as revelações do livro das parábolas de Enoque e entender por que ele continua ecoando até hoje como uma voz profética e proibida. Prepare-se! Essa é uma jornada pelo juízo final, pelos mistérios da ressurreição e pelo reino eterno prometido aos justos. Quem foi Enoque? Antes de mergulharmos no conteúdo das parábolas, precisamos lembrar quem foi Enoque. Enoque aparece em Gênesis como o homem que andou com Deus e foi arrebatado sem experimentar a morte. Ele viveu 7 gerações depois de Adão e foi bisavô de Noé. Segundo a tradição apócrifa, ele foi levado aos céus para aprender os segredos da criação, do tempo e do destino da humanidade. Transformado em escriba celestial, Enoque registrou visões que seriam transmitidas às gerações futuras. Entre esses escritos, o livro das parábolas ocupa um lugar especial, pois fala de um tribunal cósmico onde todos, anjos e homens, terão de prestar contas. O que são as parábolas de Enoque? As parábolas de Enoque não são parábolas simples como as de Jesus nos evangelhos. Elas são visões proféticas transmitidas em linguagem simbólica, cheias de imagens cósmicas, anjos, tronos de luz e julgamentos. O texto é dividido em 3 grandes parábolas, cada uma aprofundando o mesmo tema: o destino dos justos e dos ímpios, o papel do Filho do Homem como juiz universal, a vitória final da luz sobre as trevas. Essas parábolas foram escritas para confortar os fiéis perseguidos e advertir os poderosos injustos, mas também carregam revelações sobre o fim dos tempos que ecoam até hoje. A primeira parábola: o destino dos ímpios. Na primeira parábola, Enoque vê um grande julgamento se aproximando. Ele descreve um tribunal onde reis, poderosos e ricos serão confrontados por suas injustiças. Esses homens, que exploraram os fracos e governaram com tirania, serão humilhados diante do trono divino. Seus impérios, riquezas e títulos não terão valor algum. Os justos, por outro lado, serão exaltados. Aqueles que permaneceram fiéis, mesmo diante da opressão, herdarão um lugar de honra. Essa parábola ecoa a ideia central de muitos textos bíblicos: a inversão de valores. O que é grande aos olhos do mundo será destruído, e o que parece pequeno será engrandecido por Deus. A segunda parábola: o Filho do Homem. A segunda parábola é a mais intrigante e também a mais debatida. Aqui surge uma figura chamada Filho do Homem. Ele é descrito como um ser pré-existente, oculto desde a criação do mundo, mas que será revelado no tempo do fim. Esse Filho do Homem terá poder sobre reis e nações, julgará os ímpios e será o guia dos justos. Muitos estudiosos cristãos identificam claramente essa figura com Jesus Cristo, dizendo que Enoque já anunciava o Messias antes mesmo do Novo Testamento. Outros, porém, sugerem que o Filho do Homem seria um anjo supremo, ou uma manifestação do próprio Deus em forma visível. De qualquer forma, sua presença no texto é um ponto-chave para entendermos como o judaísmo antigo já alimentava expectativas messiânicas. O trono de glória Enoque descreve o Filho do Homem sentado em um trono de glória, cercado por rios de fogo e legiões angelicais. Diante dele, todos os povos da terra se apresentarão. Esse trono é também um tribunal. Nele, os livros das obras humanas serão abertos, e cada um será julgado segundo o que fez. Essa visão antecipa claramente o que mais tarde aparece no Apocalipse de João, com o trono branco e o julgamento final. É como se o livro de Enoque fosse um rascunho ou uma inspiração direta para a revelação cristã posterior. A terceira parábola: a vitória da luz. A terceira parábola apresenta a cena final: os ímpios sendo destruídos para sempre e os justos entrando em um reino de luz eterna. Aqui, o Filho do Homem se levanta como pastor dos fiéis, guiando-os a uma morada onde não haverá mais dor,
injustiça ou perseguição. É uma promessa de consolo para todos os que sofrem, mas também um aviso severo. Ninguém escapa do tribunal divino. A ressurreição e a vida eterna. Um dos pontos mais importantes do livro das parábolas é a ideia da ressurreição. Os justos não apenas herdarão um reino de luz, mas também terão suas vidas restauradas. Mesmo aqueles que morreram em sofrimento se levantarão para receber sua recompensa. Isso conecta Enoque diretamente à teologia cristã posterior, que anuncia a ressurreição dos mortos como parte do juízo final. Os anjos caídos no julgamento. Outro detalhe fascinante é que não são apenas os homens que serão julgados. Os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus, também enfrentarão o tribunal do Filho do Homem. Eles, que corromperam a humanidade com artes proibidas e violência, serão lançados em prisões eternas. Essa visão reforça a ideia de que o julgamento é universal. Nada e ninguém escapa. O reino dos justos. O livro das parábolas termina com uma descrição gloriosa do destino dos justos. Eles habitarão em um reino de luz, guiados pelo Filho do Homem, em plena comunhão com Deus e seus anjos. Esse reino é eterno e incorruptível, uma contraposição direta à fragilidade dos reinos humanos. Aqui encontramos o eco de uma promessa que atravessa toda a Bíblia. Eis que faço novas todas as coisas. Por que o livro das parábolas foi rejeitado? Se essas parábolas são tão grandiosas e tão próximas do ensino cristão, por que o livro foi excluído da Bíblia? A resposta pode estar no fato de que o texto era usado em algumas correntes judaicas que se opunham às autoridades religiosas oficiais. Além disso, sua descrição detalhada do Filho do Homem como juiz universal poderia gerar divisões e disputas teológicas. A Igreja primitiva, por sua vez, temeu que o livro desviasse o foco da mensagem central dos evangelhos. Por isso, ele acabou sendo considerado apócrifo e caiu no esquecimento, exceto na tradição etíope, que até hoje preserva o livro de Enoque como escritura sagrada. A relevância hoje. O livro das parábolas continua fascinando porque nos confronta com as mesmas perguntas que assombram a humanidade. O que acontecerá após a morte? Existe justiça além desta vida? Quem governa, de fato, o destino das nações? Ao apresentar um tribunal cósmico, um Filho do Homem glorificado e um reino eterno de luz, Enoque nos dá uma resposta clara. Existe uma justiça maior, e ninguém escapa dela. Conclusão. A voz proibida do juízo. O livro das parábolas de Enoque é mais do que um texto antigo. Ele é um lembrete de que o universo não é governado pelo acaso, mas por uma justiça divina que tudo vê. Seus relatos antecipam o Apocalipse, reforçam a esperança na ressurreição e apontam para a vitória final dos justos. Talvez seja exatamente por isso que foi rejeitado, porque dizia demais, porque revelava um Filho do Homem que seria a esperança do mundo e o juiz dos poderosos. Hoje, ao recuperar essas parábolas esquecidas, ouvimos de novo a voz proibida de Enoque. Prepare-se, pois o tribunal celestial aguarda a todos.